Então, bom dia a você que nos acompanha em mais uma leitura orante. Então, convido você a pegar a sua Bíblia, num local bem aconchegante, por alguns minutos, partilhar e mergulhar no texto bíblico de hoje, que é o Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículos do 47 ao 53. Então, você toma a sua Bíblia aí, Mateus, capítulo 13, versículo 47 ao 53. Invocando assim a Santíssima Trindade, também a presença do Espírito Santo para embalar cada um de nós nessa oração de hoje, invoquemos a Deus dizendo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos lá, com bastante atenção, tomar o nosso texto, iniciar assim a nossa leitura. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é ainda como uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia e sentam-se para recolher em cestos os peixes bons e jogar fora os ruins. Assim acontecerá no fim do mundo. Os anjos irão para separar os maus do meio dos justos e lançarão os maus à fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Sim, responderam. Então ele acrescentou: assim, pois, todo escriba que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Depois que concluiu essas parábolas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. E na certeza de que, focando toda a nossa atenção no texto de hoje, o Senhor que ao longo do capítulo 13 de Mateus vem trazendo várias parábolas. Na verdade, uma das formas que o Senhor tem para instruir seus discípulos é através das parábolas. Depois do grão de mostarda, depois do cumprimento das Escrituras, depois da parábola do joio, depois da parábola do tesouro e da pérola, finalmente chegou assim, encerrando o final desse bloco de parábolas, a parábola da rede. Imagine que o ambiente dessa parábola é de fato a pesca. Então a gente se imagina como se nós estivéssemos lá na praia, no mar ou no rio. E Jesus está ensinando os discípulos e comparando o reino dos céus com esses peixes, esse pescador que vai puxando a rede para a praia para recolher os peixes. Imagine que para recolher esses peixes o pescador precisa ir lá no mais profundo do mar e assim lançar as redes. E lançando as redes vem o trabalho, vem as dificuldades, mas finalmente ele pega todos os peixes. O pescador não tem condições de no mais escolher qual peixe ele vai pescar, se é um peixe bom, se é um peixe ruim, se é um peixe grande, se é um peixe pequeno. Simplesmente ele precisa se abandonar, pegar a rede e lançar essas redes para a pesca. E assim, nesse lançamento, ele vai pescando tudo e recolhe todo tipo de peixe, como diz aqui a leitura. Mergulhando nesse texto, nós vamos justamente perceber isso. E aí a rede cheia de peixes, porque esse pescador ele vai desbravando e vai lançando essas redes porque quer pescar esses vários peixes.
de repente ele vai e precisa recolher esses peixes. Mas sabemos que numa pesca existem peixes bons, mas existem peixes que não estão bons. Então é preciso fazer uma seleção. É preciso fazer a escolha e recolher nos cestos os peixes bons e jogar fora os peixes ruins. Isso é muito semelhante também à questão da parábola do joio e do trigo, onde você, ao final da colheita, tem que separar o trigo do joio. E aqui na rede da mesma forma, separar os peixes bons no cesto e jogar fora os peixes ruins. E tudo isso para dizer ou para explicar melhor como será o fim dos tempos, onde os anjos virão para separar os maus do meio dos justos e lançarão os maus à fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. É preciso, claro, separar os bons dos ruins. Mas aí você pode estar se perguntando, nossa, mas por que essa escolha? Na verdade, o reino dos céus não é simplesmente o mérito final ou o lugar de discriminação onde só os melhores irão. Não é isso que Jesus quer falar aqui. Mas Jesus quer falar justamente aqueles que aderem à palavra daqueles que não aderem à palavra. Não é à toa que também várias outras parábolas, inclusive a do semeador, falava justamente disso. Então, os peixes bons são aqueles que acolhem a palavra de Deus, acolhem a mensagem do Senhor, estão dispostos a perseverar na fé, estão dispostos a cair, depois se levantar, perseverar, ouvir, praticar aquilo que o Senhor pede. Mas os maus querem se fechar em si. Os maus não querem saber de Deus e nem também querem saber do próximo. Por quê? Porque o seu foco é somente em si. E no reino dos céus, que é o lugar onde se acolhe a todos, que é o lugar onde se tem a grande comunhão de vários, não há lugar para pessoas que pensam só em si e que se fecham em si e não olham nem para Deus e nem para o próximo. Por isso que aqui eles precisam ser jogados fora. Não porque Deus desacreditou das pessoas, não é isso. Mas Deus quer todos. Mas diante da liberdade, muitos se fecham. E se fechando, não são capazes de pertencer a um reino onde todos se deparam compartilhando nessa mais comunhão perfeita com o Senhor e uns com os outros. Por isso a questão do jogar fora. Então aqui não é uma discriminação, mas aqui de fato é a constatação daquilo que vai acontecer no final dos tempos. Aquilo que lamentavelmente vai acontecer, porque para o coração do Senhor Ele queria abraçar todos, mas em vista daqueles que se fecham, é preciso fazer essa difícil escolha, essa difícil seleção entre peixes bons e peixes ruins. E aí Jesus pergunta aos discípulos, compreendestes tudo isso? E eles respondem, sim, compreendemos. E ainda acrescentou, todo escriba que se torna discípulo do reino dos céus é como o pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Então, todo escriba que se torna discípulo do reino dos céus. Escribas são aqueles que estão lá cada vez mais piedosos da lei, estudantes da lei, cumpridores da lei. E se tornar discípulo do reino dos céus é justamente tirar o tesouro entre as coisas velhas, e aí não se coloca para trás as coisas velhas como algo descartável, mas se acolhe desse tesouro as coisas velhas e as coisas novas.
E aí Jesus concluiu essas parábolas e partiu dali para uma nova missão. Trazendo esse texto para o nosso coração e ouvindo tudo isso, como eu tenho caminhado, como eu tenho perseverado nessa escuta da palavra do Senhor. Quais são os nossos anseios? Quais são os nossos receios? E como discípulos, precisamos nos deparar e colocar toda a nossa realidade diante do Senhor. Das vezes que a gente fica indignado com aqueles que fazem o mal e não fazem o bem, mas também das vezes que nós ficamos indignados com a gente mesmo, quando a gente muitas vezes tropeça, se afasta de Deus e corre o risco de ficar se tornando um peixe ruim, um peixe fora do cesto, um peixe deslocado, um peixe que incapaz de ser comunhão com os outros. É hora de nós nos voltarmos mais uma vez para o Senhor. É hora de nós nos voltarmos cada vez mais para Deus e pedir a Deus assim: Senhor, me permite viver nessa comunhão. Me permite estar contigo. Me permite estar com os meus irmãos. Me permite cada vez mais e planta dentro do meu coração todos os valores que preciso mais do que cumprir, mas viver, experimentar. Planta no meu coração o teu verdadeiro amor, para que de fato eu seja um bom peixe. Um peixe capaz de amar, um peixe que não tem medo de nadar e ir no mais profundo do mar. Um peixe que é capaz de ser alimento para tantos e tantos outros, por uma palavra amiga, pela evangelização, pela partilha do pouco que temos com os nossos irmãos, mas na certeza de se permitir abandonar nos braços do Senhor. É hora de nós permitirmos que o Senhor, com a sua rede, como um pescador, venha e nos arraste. Venha e nos conduza a Ele. Permitamos que o Senhor trate de cada um de nós como esses peixes. Permitamos que o Senhor venha em nosso auxílio e venha nos fazer cada vez mais perseverantes como discípulos do reino dos céus. Peçamos ao Senhor a graça de nós tirarmos o verdadeiro tesouro entre as coisas velhas e coisas novas. Que o Senhor possa nos permitir, com a sua graça, não descartar as coisas, mas ver nesse tesouro que é Ele. Ver no tesouro das pessoas, das coisas, e tudo aquilo que Deus nos proporciona para continuarmos fiéis no seu chamado. Que o Senhor nos dê a graça de encararmos o juízo final não como um julgamento condenatório definitivo, mas que o Senhor possa, morando dentro do nosso coração, preparar o nosso coração para que o julgamento final, o fim dos tempos, seja o encontro pessoal com Ele. Seja o encontro definitivo com Ele. E seja a oportunidade de plenificarmos essa comunhão com Ele e com os irmãos. Fazendo um pouquinho de silêncio, deixando que essa palavra venha germinar no nosso coração, alimentar todo o nosso ser.
deixando que a paz nos envolva. Deixando que a imensa graça do Senhor nos visite e nos faça verdadeiros discípulos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, nossa gratidão de mais uma vez estarmos unidos aqui nessa leitura orante com a Palavra de Deus, onde você é convidado a não somente experimentar comigo aqui, mas a compartilhar essa experiência para mais e mais pessoas, compartilhando esse link, se inscrevendo no nosso canal e acionando, claro, o sino de notificação para as nossas novidades. Leitura orante, informações, celebrações, missas, programação para criança e muita coisa boa. Então, colabore conosco e que nessa manhã o Senhor sempre os abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.